Donald Trump elevou as tarifas globais de importação de 10% para 15%, com efeito imediato, e isso impacta diretamente as exportações brasileiras de commodities agrícolas. A decisão foi anunciada na quinta-feira, 20 de fevereiro, e representa mais um capítulo da guerra comercial que Trump está travando com o mundo. O presidente americano informou que aplicou uma tarifa adicional de 5% sobre a tarifa global anterior, e o custo para exportar para os Estados Unidos subiu imediatamente. Inscreva-se no Agro Radar Brasil e deixe seu like agora. Eu vou te mostrar como Trump aumentou a tarifa global para 15% e o impacto nas exportações brasileiras. Vou revelar por que o mercado de arroz brasileiro está travado entre R$ 50 e R$ 55. E vou explicar a desvalorização brutal de 43,27% do arroz em relação a 2025. Você precisa entender essas duas conexões agora porque guerra comercial e mercado interno travado pressionam o agro brasileiro. Trump anunciou na quinta-feira, 20 de fevereiro, que elevaria as tarifas globais de importação de 10% para 15%. A decisão do líder norte-americano ocorre após decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, que validou os poderes do presidente para impor tarifas. Trump informou que aplicou uma tarifa adicional de 10% antes da tarifa global de 5% a mais, elevando o custo total de forma imediata. É a escalada tarifária que afeta todas as exportações para os Ipiraxineuan. Quero reforçar que eu acompanho o mercado e as decisões 24 horas por dia, para trazer a informação e o que realmente impacta o seu bolso, sem enrolação. Se você valoriza esse trabalho de trazer o alerta antes que o prejuízo chegue na sua porteira, apoie o nosso canal. Você pode enviar um valeu demais tocando no botão aqui embaixo do vídeo ou nos comentários, como está aparecendo aí na sua tela, ou você pode se tornar um membro do canal como está na tela também. O seu apoio fortalece nossa voz e garante que a gente continue aqui, todo santo dia, sendo a voz de quem produz e não tem tempo de ficar vigiando. E aqui está a justificativa de Trump. Segundo ele, o aumento das tarifas busca a compensação de europeus e busca responder à decisão da Suprema Corte, que validou seus poderes para impor tarifas sem aprovação do Congresso. Trump divulgou o comunicado oficial justificando a medida, baseado em revisão completa do litígio, e após meses de deliberação da Suprema Corte. A decisão foi tomada de forma unilateral e entra em vigor imediatamente. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu na última sexta-feira, 14 de fevereiro, que o presidente tem poderes para impor tarifas. O presidente da Corte e relator da decisão, John Roberts, afirmou que, embora os poderes do Congresso sobre o comércio sejam amplos, o presidente tem autoridade para tarifação. É decisão que dá carta branca para Trump implementar guerra comercial sem controle do legislativo. E isso é perigoso para todos os países exportadores. E aqui está o impacto direto para o Brasil. Quando Trump eleva a tarifa global de 10% para 15%, todas as commodities agrícolas brasileiras ficam 5% mais caras nos Estados Unidos. Soja, milho, carne, café, açúcar, tudo fica mais caro. E quando fica mais caro, perde competitividade. O comprador americano pode buscar fornecedores alternativos, ou simplesmente reduzir volume de importação. É pressão baixista sobre exportações brasileiras. Mas tem um detalhe técnico importante. Essa tarifa de 15% é global. Significa que atinge todos os países do mundo. Não é direcionada ao Brasil especificamente. Então, em teoria, Brasil e concorrentes estão no mesmo patamar. Mas na prática, cada país tem estrutura de custo diferente. E 5% a mais pode inviabilizar exportação de produtos com margem apertada, como grãos, que já operam com margens reduzidas e alta concorrência global. E tem outro fator que poucos estão conectando. Trump está usando tarifas como instrumento de negociação. Ele ameaça, implementa, e depois negocia redução em troca de concessões. É estratégia de pressão máxima, para forçar países a abrirem seus mercados, ou a comprarem mais produtos americanos. E o Brasil precisa estar preparado para essa negociação. Porque ficar passivo significa perder mercado e receita. Agora vem a segunda notícia. E essa é sobre o mercado interno. O arroz brasileiro segue travado entre R$ 50 e R$ 55 por saca, com oferta retida e liquidez limitada. Segundo Evandro Oliveira, analista das safras a mercado, o mercado está em situação de relativa sustentação, principalmente pela redução da oferta. E a comercialização está consolidada no Brasil sem grandes movimentações. O arroz novo começa a aparecer, mas em volumes ainda reduzidos.
insuficientes para formar uma referência consolidada de preços. E entidades apontam que a comercialização por adiantamento domina a oferta, o que mantém a liquidez limitada. É mercado de poucos negócios, com preços travados, e sem pressão compradora ou vendedora forte o suficiente para mover as cotações. É equilíbrio instável que pode romper para qualquer lado. Na formação de vista, o arroz está entre R$ 50 e R$ 55 por saca. Um avanço de cerca de 5% em relação às regiões produtoras. Há tentativas pontuais de negócios em patamares maiores. Mas a ampla presença confirma a estabilidade recente. E aqui está o problema. Estabilidade em patamar baixo não é boa para o produtor, porque os custos de produção subiram. Mas o preço não acompanhou. É tesoura abrindo. E a indústria não está antecipando compras. Demonstra receio em novos períodos antes da efetividade de baixas no todo. Safras é um mercado, avalia que a indústria não vê isso como negócio pontual, sem fluxo comercial robusto, que justifique mudança de tendência. Está aguardando os primeiros dados de fevereiro para identificar sinais de fluxo exportador de mercado estrangeiro. É postura defensiva que trava ainda mais o mercado. E tem os dados da balança comercial. Segundo a Secretaria de Comércio Exterior, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, até a segunda semana de fevereiro, o Brasil exportou 1.923,5 toneladas de arroz e 224.144,56 toneladas de subprodutos beneficiado e quebrado. São números baixíssimos, que mostram exportação praticamente inexistente e confirmam que o mercado brasileiro está voltado para consumo interno. No mesmo período, as importações somaram 4.160 toneladas de arroz em casca e 48.084,56 toneladas de beneficiado. Ou seja, o Brasil está importando mais arroz do que exportando. É inversão de fluxo comercial. País tradicionalmente autossuficiente em arroz agora depende de importação para abastecer mercado interno. E isso acontece porque a produção não acompanhou o crescimento da demanda. E porque preços baixos desestimulam o investimento. Agora vem o dado mais crítico. No Rio Grande do Sul, principal produtor do país, a média da saca de 50 quilos com 58% a 62% de grãos inteiros, pagamento à vista, encerrou quinta-feira cotada a R$ 54,93. O valor representa alta de 0,45% frente à semana anterior. E avanço de 4,51% na comparação mensal. Até aqui parece positivo. Mas quando você compara com 2025, a realidade é brutal. Em relação a 2025, o preço do arroz no Rio Grande do Sul acumula desvalorização de 43,27%. É queda devastadora. Arroz que estava próximo de R$ 100 por saca em 2025, agora está em R$ 54,93. É perda de quase metade do valor em um ano. E isso compromete severamente a rentabilidade do produtor. Porque custos não caíram 43%. Pelo contrário, fertilizantes, defensivos e combustíveis subiram. É margem negativa para grande parte dos produtores. E aqui está a conexão cruel. Produtor de arroz perdendo 43% de receita em um ano. E enfrentando mercado travado entre R$ 50 e R$ 55. Sem perspectiva de alta. Sem exportação significativa. E com indústria retraída. Enquanto Trump aumenta a tarifa para 15%. Dificultando ainda mais exportações de commodities brasileiras. É aperto de todos os lados. Mercado externo fechando. E mercado interno desvalorizado. E tem o fator psicológico. Quando o produtor vê preço cair 43% em um ano, ele perde confiança, reduz área plantada, diminui investimento e busca culturas alternativas. E se muitos produtores tomam essa decisão ao mesmo tempo, você tem redução de oferta no futuro, que pode gerar desabastecimento e alta de preços no pior momento para o consumidor. É ciclo vicioso que começa com preço baixo e termina em crise de abastecimento. A oferta retida é estratégia de sobrevivência do produtor. Ele segura o arroz, esperando o preço melhor. Mas ao segurar, reduz a liquidez do mercado. E sem liquidez, o preço não sobe. Porque não tem volume sendo negociado. É empate. Produtor segurando. Indústria esperando. E preço travado. Até que algum fator externo force o rompimento desse equilíbrio. Pode ser exportação inesperada. Ou pode ser necessidade de caixa do produtor forçando venda. E aqui está o risco que poucos estão vendo. Se o produtor de arroz continuar operando no prejuízo, ele vai reduzir a área plantada na próxima safra. E o Brasil, que já está importando arroz, vai precisar importar ainda mais. E quando você vira importador líquido, perde soberania alimentar.
fica refém de mercado internacional e vulnerável a choques de oferta. É risco estratégico que vai além da economia. É questão de segurança nacional. Trump aumentando tarifa para 15%, fecha mercado americano para produtos brasileiros. Ou pelo menos reduz competitividade. E o Brasil precisa buscar mercados alternativos. China, Europa, Ásia. Mas esses mercados também estão sob pressão. China com desaceleração econômica. Europa com crise energética. E Ásia com excesso de oferta regional. Não é fácil compensar perda de mercado americano com outros destinos. Exige negociação agressiva e concessões comerciais. E o mercado de arroz travado mostra a fragilidade do agro brasileiro. Quando um setor inteiro opera com desvalorização de 43% e sem perspectiva de recuperação, você tem problema estrutural. Pode ser excesso de oferta, pode ser redução de demanda, pode ser concorrência desleal de importados. Mas independente da causa, o efeito é o mesmo. Produtor no prejuízo e investimento caindo. É receita para a crise futura. Eu quero saber de você. Você acha que o Brasil deve retaliar as tarifas de Trump? Ou deve negociar para reduzir barreiras? Você é produtor de arroz. Como está a sua situação? Consegue operar com arroz a R$ 54,93? Ou está no prejuízo? Deixa nos comentários sua realidade. Vamos trocar informação porque guerra comercial e mercado interno desvalorizado ameaçam todos os produtores brasileiros. O que fica absolutamente claro nesta sexta-feira, 21 de fevereiro de 2026, é que o agro brasileiro está sob pressão de fora e de dentro. Trump elevou tarifas para 15%, fechando o mercado americano. E o arroz brasileiro está travado entre R$ 50 e R$ 55, com desvalorização de 43,27% em um ano. Produtor de arroz operando no prejuízo. E exportações dificultadas por barreiras tarifárias. Gestão profissional e diversificação de mercados são essenciais. Se você chegou até aqui, inscreva-se no Agro Radar Brasil, ative as notificações e compartilhe esse vídeo. Trump subiu tarifa para 15%, arroz travou entre 50 e 55 reais, e Brasil entra em alerta máximo. Informação de qualidade é sua proteção. Até a próxima análise.